A questão das vidas passadas sempre fascinou a humanidade. A ideia de que já vivemos inúmeras existências, aprendendo e evoluindo através de diferentes experiências, é central para muitas filosofias e crenças espirituais. Mas se isso é verdade, por que não nos lembramos dessas vivências? Por que o véu do esquecimento se interpõe entre nós e nosso passado ancestral? Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, dedicou parte significativa de sua obra a desvendar esse mistério, oferecendo explicações lógicas e reconfortantes para essa aparente lacuna em nossa memória. Em O Livro dos Espíritos, Kardec aborda diretamente essa questão, através de perguntas aos espíritos superiores. A resposta que emerge é complexa e multifacetada, envolvendo a necessidade do progresso, a natureza do espírito e a misericórdia divina. Uma das principais razões apontadas é a de que a lembrança de todas as nossas vidas pregressas poderia ser um fardo pesado demais para suportar. Imagine carregar em sua mente as alegrias, os sofrimentos, os erros e os acertos de centenas, talvez milhares de existências. O peso dessas experiências acumuladas poderia obscurecer o presente, dificultar o nosso foco na jornada atual e até mesmo gerar sofrimentos desnecessários. Além disso, as ligações afetivas construídas em vidas passadas poderiam gerar confusão e perturbação em nossos relacionamentos presentes. Imagine reencontrar em sua família atual um antigo desafeto ou um ente querido de uma época distante. As emoções e os laços pretéritos poderiam interferir na dinâmica presente, impedindo que novas relações se estabeleçam de forma saudável e que antigas mágoas sejam superadas. O esquecimento, nesse sentido, atua como um mecanismo de proteção, permitindo que vivamos cada existência plenamente, focados nos aprendizados e desafios do momento. Outro aspecto importante destacado por Kardec é a questão do progresso moral e intelectual. Cada vida é uma oportunidade de aprendizado e evolução. Se tivéssemos plena consciência de todos os nossos erros passados, a vergonha e o remorso poderiam nos paralisar, impedindo-nos de seguir em frente e buscar a melhora. O esquecimento nos permite recomeçar a cada encarnação, com a chance de reparar os erros do passado sem o peso constante da culpa. É como se a vida nos oferecesse um novo livro a cada capítulo, com a possibilidade de escrevermos uma história diferente, baseada nas lições aprendidas nas páginas anteriores, mesmo que não nos lembremos dos detalhes de cada uma delas. Essa anulação temporária da memória é, também, uma condição essencial para o cumprimento das provas e expiações, conceitos fundamentais na jornada evolutiva. As provas são os desafios que escolhemos ou aceitamos para fortalecer nossas virtudes, enquanto as expiações são as consequências naturais de nossos atos passados, destinadas a reparar nossos erros. Se soubéssemos, por exemplo, que um familiar difícil é, na verdade, um antigo inimigo a quem prejudicamos e com quem precisamos agora aprender a amar, nosso comportamento poderia ser guiado pelo medo ou pela obrigação, e não pela transformação genuína do sentimento. O esquecimento garante que a nossa escolha pelo bem seja autêntica, nascida das circunstâncias presentes, permitindo que o aprendizado seja mais profundo e verdadeiro. Sem o véu, a prova perderia seu caráter pedagógico, transformando-se apenas em um castigo consciente. É preciso diferenciar a memória intelectual, ligada ao cérebro físico e que se apaga com ele, da memória integral do espírito. Esta memória profunda, que guarda a totalidade de nossas experiências, não se perde. Ela se manifesta de forma sutil, como uma intuição, uma tendência, uma aptidão ou uma repulsa inexplicável. São os ecos de nosso passado que ressoam em nossa alma. Aquela simpatia instantânea por um estranho, ou aquela aversão imediata a um lugar, podem ser reflexos de laços e eventos de outras eras. A memória do espírito é a memória do coração, que se expressa não em imagens e fatos, mas em sentimentos e inclinações que moldam a nossa jornada. O esquecimento, portanto, é apenas da mente carnal, não da essência espiritual. A natureza do espírito também desempenha um papel crucial nesse processo. Segundo a doutrina espírita, o espírito é a individualidade inteligente que sobrevive à morte do corpo físico. Ao reencarnar,
o espírito se une a um novo corpo, trazendo consigo as experiências e os aprendizados das vidas passadas, não em forma de lembranças nítidas, mas como tendências, inclinações e aptidões. Essas informações estão gravadas em seu perispírito, o laço fluídico que une o espírito ao corpo material. É através dessas impressões sutis que o passado influencia o presente, moldando nossa personalidade e nossas escolhas, mesmo que não tenhamos consciência explícita de sua origem. A doutrina espírita nos esclarece ainda que, no plano espiritual, antes de reencarnarmos, muitas vezes participamos do planejamento de nossa futura existência. Nesse momento de lucidez, como espíritos, compreendemos a necessidade das provas que enfrentaremos e concordamos com o véu do esquecimento como uma ferramenta indispensável para o nosso sucesso. Reconhecemos que a lembrança de nossas faltas ou dos sofrimentos que causamos a outros poderia nos esmagar, minando nossa coragem para a nova jornada. Assim, o esquecimento não é uma imposição, mas muitas vezes um recurso solicitado por nós mesmos, um ato de amor próprio amparado pela sabedoria divina, para que possamos nos concentrar na tarefa de reconstrução e aprendizado que temos pela frente. Podemos observar essas influências em nossos talentos inatos, em nossas aversões inexplicáveis e em certas habilidades que parecem surgir espontaneamente. Um músico prodígio, por exemplo, pode trazer consigo o desenvolvimento musical de existências anteriores. Um indivíduo com uma forte intuição para os negócios pode ter cultivado essa capacidade em diversas experiências passadas. O esquecimento, portanto, não implica a perda total do aprendizado, mas sim a sua internalização em um nível mais profundo do ser. A misericórdia divina é outro fator essencial para compreendermos o véu do esquecimento. Deus, em sua infinita bondade, sabe o que é melhor para o nosso progresso espiritual. A lembrança indiscriminada de todas as nossas vidas, com seus traumas e dificuldades, poderia ser um obstáculo ao nosso desenvolvimento. O esquecimento nos permite focar no presente, nas oportunidades de crescimento e nas tarefas que precisamos realizar para evoluir. É como se Deus nos desse a chance de limpar a lousa a cada nova encarnação, permitindo-nos escrever uma história mais bonita e edificante. No entanto, é importante ressaltar que o esquecimento das vidas passadas não é absoluto e intransponível. Em algumas situações específicas, como em estados de regressão de memória induzidos por hipnose ou em momentos de grande impacto emocional, fragmentos de lembranças de outras vidas podem emergir. Esses flashes do passado, embora nem sempre claros e precisos, podem fornecer insights valiosos sobre nossas tendências e desafios atuais, auxiliando no nosso processo de autoconhecimento e cura. Além disso, à medida que evoluímos espiritualmente, a necessidade do véu do esquecimento tende a diminuir. Espíritos mais elevados possuem uma compreensão mais ampla de suas jornadas evolutivas, lembrando-se de suas experiências passadas de forma clara e objetiva, utilizando esse conhecimento para auxiliar outros espíritos em seu progresso. Essa capacidade de recordar o passado não é um fardo para eles, mas sim uma ferramenta para o serviço e a compreensão da lei divina. Em suma, a razão pela qual não lembramos de nossas vidas passadas, segundo Allan Kardec e a doutrina espírita, reside na necessidade de nosso progresso moral e intelectual, na proteção contra o fardo de experiências pretéritas, na oportunidade de recomeçar a cada encarnação e na misericórdia divina que vela pelo nosso bem-estar espiritual. O esquecimento não é uma falha da memória, mas sim um mecanismo sábio e necessário para a nossa jornada evolutiva, permitindo-nos viver o presente plenamente e construir um futuro mais promissor, carregando conosco, em nosso íntimo, os aprendizados silenciosos de incontáveis existências.